Eu estava grávida e ainda assim apanhava. Essas palavras ficaram gravadas em mim como ferro em brasa. Eu as repeti tantas vezes no silêncio das noites que pareciam ecoar até nos meus sonhos. Eu carregava no ventre a vida, mas recebia nas costas e no rosto a marca da brutalidade. Enquanto o mundo celebrava a minha barriga crescendo, dentro da minha casa eu era tratada como fardo. E o pior de tudo é que essa violência vinha de alguém que deveria me proteger, o meu padrasto. Hoje eu falo com vocês como uma mulher idosa. Meu nome é Helena, tenho 74 anos. Sou avó, já enterrei amigos, já vi o tempo me arrancar forças e me dar em troca rugas e cabelos brancos, mas há lembranças que o tempo não leva embora. Algumas histórias precisam ser contadas, não para reabrir feridas, mas para mostrar que nenhuma dor é forte o bastante para silenciar uma vida inteira. Sei que muitas de vocês, mulheres que me escutam agora, entendem o que quero dizer. Talvez não tenham apanhado grávidas, mas já carregaram outro tipo de violência, outra forma de desprezo. Já foram ignoradas, humilhadas, esquecidas dentro da própria família. Já ouviram frases que pesam mais do que tapas. Essa história é para vocês, que sabem o que significa se calar para sobreviver, mas também conhecem a força que nasce do silêncio. E antes de eu continuar, quero pedir algo especial. Compartilhe comigo nos comentários quem você é, de onde fala e qual cicatriz carrega no coração. Este espaço não é feito só das minhas palavras, mas das nossas vozes juntas. Se essa narrativa tocar a sua alma, se inscreva e deixe o seu apoio. Assim, seguimos lado a lado, lembrando que nenhuma de nós merece ser invisível. Agora deixe-me voltar no tempo. Minha mãe ficou viúva jovem, sozinha, com pouca instrução. Acreditou que precisava de um homem para garantir um teto e algum respeito diante da cidade. Casou-se com aquele que viria a ser meu padrasto. Para os outros, ele parecia trabalhador, sério, até religioso. Para mim, desde o primeiro olhar, ele foi uma sombra. O silêncio dele pesava. Os gestos eram bruscos. A voz, quando surgia, vinha carregada de desdém. Eu ainda era adolescente quando ele entrou na minha vida. Aprendi cedo a andar nas pontas dos pés dentro de casa, a esconder o riso, a medir cada movimento para não provocar explosões. Minha mãe, por medo ou resignação, calava-se sempre. E eu cresci achando que esse era o destino de todas as mulheres. Casei cedo buscando um escape. Conheci meu marido em uma festa de bairro. E o sorriso dele me fez acreditar que finalmente eu teria paz. Quando descobri a gravidez, chorei de alegria. O bebê era um presente, uma promessa de recomeço. Mas minha barriga, que deveria ser sinal de bênção, acendeu ainda mais o desprezo do padrasto. Foi nessa época que os símbolos de dor começaram a se acumular na minha memória. Um prato jogado contra a parede, que se partiu em pedaços e nunca foi substituído. Uma cadeira caída no meio da sala, como testemunha muda de uma briga. A blusa azul que eu usava para dormir, manchada de lágrimas e suor. Objetos simples que, para mim, carregavam todo o peso da violência que eu escondia. Ele me chamava de preguiçosa. Dizia que eu usava a gravidez como desculpa. E quando se irritava, não hesitava em me empurrar, em me bater, em cuspir palavras que doíam tanto quanto os socos. Eu protegia a barriga com os braços, tentando salvar a criança antes mesmo de nascer. Minha mãe continuava calada. Arrumava as coisas depois da confusão, como quem recolhe os cacos de uma vida que nunca foi inteira. Eu a olhava e entendia que estava sozinha. Sozinha, mesmo grávida, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Meu marido desconfiava. Ele via minhas marcas, minhas olheiras, meu corpo cansado demais para os meses que eu carregava. Eu inventava desculpas. Dizia que tropecei, que bati na quina da mesa, que o peso da gravidez me fazia cair. Ele queria acreditar e acreditava. Até o dia em que a verdade se impôs por si mesma. Mas esse dia ainda não tinha chegado. Naquela fase, eu só tinha meu silêncio. Um silêncio que me sufocava, mas também me mantinha viva. Eu não sabia ainda, mas cada lágrima guardada, cada palavra engolida, se transformaria em força. E essa força, quando encontrasse a hora certa, se voltaria contra aquele homem. E foi assim que começou a história que vou dividir com vocês. Uma história de dor, de injustiça, de silêncio, mas também de coragem, de revelação e de vingança. Porque o que meu padrasto não sabia é que o mesmo ventre que ele desprezava carregava não apenas uma criança, mas a semente de sua própria queda. O peso da barriga aumentava a
cada semana, e com ele crescia também o peso das agressões. Eu caminhava devagar pela casa, como quem pisa em chão de vidro. Qualquer barulho mais alto, qualquer objeto fora do lugar, era motivo para a raiva dele cair sobre mim. Às vezes era um empurrão, às vezes um tapa rápido, às vezes uma pancada que me deixava dias sem conseguir respirar direito. Eu me acostumei a esconder as marcas sob roupas largas, a sorrir sem mostrar os dentes, a dizer que tudo era apenas parte da gravidez. Mas havia coisas que nem eu conseguia esconder. O cansaço constante, os olhos sempre marejados, o silêncio que tomava conta de mim. Eu já não falava muito. Medir palavras se tornou hábito. Comia pouco, dormia mal, o bebê se mexia no ventre como se pedisse proteção. E eu pedia a Deus que me desse forças para não desistir. Minha mãe passava ao meu lado como sombra, não dizia nada, não me defendia, não o enfrentava, apenas arrumava o que ele quebrava, lavava a louça com pressa e seguia o dia como se nada tivesse acontecido. Às vezes eu pensava que ela tinha se tornado parte do próprio silêncio, e por mais que me doesse, comecei a entendê-la. Talvez ela já tivesse aprendido antes de mim que certas feridas ninguém cicatriza. Foi nesse período que os símbolos da violência se acumularam dentro da casa, como fantasmas que me assombram até hoje. O prato quebrado, que nunca foi substituído, continuava guardado num canto, como lembrança do dia em que ele jogou minha comida no chão e me chamou de inútil. A cadeira caída, que passou semanas sem ser recolocada no lugar, lembrava do empurrão que me fez tropeçar e quase perder o equilíbrio da barriga. A blusa azul, molhada de lágrimas e suor, se tornou minha confidente silenciosa. Eu a usava para dormir e parecia que ela carregava junto comigo a dor que eu não dizia a ninguém. Meu marido começava a desconfiar. As marcas roxas em meu corpo, os olhos sempre cansados, a maneira como eu me afastava quando ele chegava perto demais. Ele perguntava, e eu respondia com mentiras prontas. Dizia que caí no quintal, que bati na quina da mesa, que escorreguei ao lavar roupa. Ele queria acreditar. Talvez por amor, talvez por medo do que descobriria se insistisse. Mas dentro de mim a culpa crescia. Eu sabia que estava enganando o homem que me amava. E sabia também que estava permitindo que meu padrasto continuasse a me ferir. Só que o medo era maior. Eu temia pelo bebê, temia pela reação de meu marido, temia pelo escândalo na cidade pequena, onde todos conheciam todos e nada ficava escondido por muito tempo. As noites eram as piores. Eu deitava na cama, abraçava as barrigas e sussurrava pedidos de perdão ao meu filho. Pedia que ele fosse forte, que resistisse dentro de mim, porque eu não sabia se teria forças para protegê-lo. O sono vinha pesado, interrompido por pesadelos. Acordava assustada, achando que ele estava ali, parado ao lado da cama, pronto para me ferir de novo. Certa vez acordei com barulho na sala. O coração disparou. Levantei devagar, com medo de chamar atenção. Vi a cadeira jogada no chão e a mesa virada. Ele tinha tido outro acesso de raiva. Voltei para o quarto em silêncio, deitei e chorei baixinho, sem coragem de acordar ninguém. Com o passar dos dias, a gravidez avançava e meu corpo já não aguentava tanto. Comecei a ter tonturas, a perder o equilíbrio facilmente. Um dia, enquanto lavava roupa no tanque, senti as pernas tremerem. O chão girou e eu quase caí. Apoiei as mãos no tanque e fiquei ali, ofegante, sentindo a barriga pesar mais que nunca. O medo de perder o bebê se transformou em desespero. Ainda assim, eu me calava. A cada golpe, a cada palavra cruel, eu me encolhia mais. Mas dentro de mim, algo crescia em silêncio. Não era só a criança. Era também a certeza de que um dia, de alguma forma, tudo aquilo teria um fim. Meu padrasto não percebia. Achava que o silêncio era sinal de submissão. Mas o que ele não sabia é que silêncio também é resistência. Eu não sabia quando nem como, mas pressentia que um dia o segredo sairia. E quando saísse, seria como enxurrada, impossível de conter. Meu marido, cada vez mais atento, já não aceitava todas as minhas desculpas. Olhava fundo nos meus olhos e via a mentira estampada ali. Eu desviava o olhar, mas sabia que a verdade estava cada vez mais próxima. E foi nesse tempo de dor e silêncio que meu coração começou a se preparar.
porque eu sentia, como quem sente a chuva antes de ela cair, que a vida estava prestes a virar. O tempo parecia andar mais devagar naquele período da minha gravidez. Cada dia era um peso novo nos ombros e no ventre. Eu me arrastava pela casa como se estivesse sempre carregando pedras invisíveis. O bebê se mexia dentro de mim, como quem lembrava que ainda havia vida, mas o mundo ao redor parecia me empurrar para o fundo de um poço sem fim. Meu padrasto continuava com sua crueldade silenciosa e agressiva. Ele não gritava na frente dos vizinhos, não mostrava sua fúria em público, guardava tudo para dentro das paredes de casa, onde ninguém podia me ouvir. O prato que ele quebrou certa vez continuava escondido na cozinha, como lembrança de que a comida que eu fazia nunca era suficiente. A blusa azul, cada vez mais gasta, se encharcava de lágrimas nas noites em que eu tentava dormir. Minha mãe, calada, apenas olhava para mim de vez em quando, como quem sente pena, mas não ousa falar. Os olhos dela diziam tudo o que a boca não dizia. Talvez ela tivesse medo de sofrer ainda mais. Talvez tivesse se acostumado demais com o silêncio. De qualquer forma, eu não tinha apoio, e a solidão era tão pesada quanto as agressões. Meu marido, no entanto, começou a perceber que algo não estava certo. Ele não era um homem distraído. Trabalhava muito, sim, mas tinha olhos atentos. Eu via quando ele me observava em silêncio, quando reparava nas marcas no meu corpo, quando percebia a minha dificuldade para andar, quando notava que eu desviava o olhar ao ser questionada. Um dia, ele chegou mais cedo do trabalho. Eu estava na cozinha tentando preparar a janta. As mãos tremiam tanto que quase deixei a panela cair. Ele me segurou pelos braços e perguntou com firmeza: "O que está acontecendo? Por que você está sempre assim?" Eu quis inventar uma desculpa, mas não consegui. As lágrimas vieram antes da mentira. Chorei, mas ainda assim não disse nada. Ele respirou fundo. Não insistiu, mas percebi que naquele momento ele já sabia que havia algo errado. Talvez não soubesse exatamente o que, mas já não acreditava mais nas minhas histórias de tropeços e quedas. Naquela mesma noite, deitada na cama, eu senti o bebê se mexendo de novo. Passei a mão na barriga e pedi perdão em silêncio. Pedi para que ele fosse forte, porque eu já não sabia se teria forças para protegê-lo. No dia seguinte, meu marido passou a observar tudo com mais atenção. Se eu demorava mais que o normal para voltar da casa da minha mãe, ele perguntava o porquê. Se eu andava pela rua com a cabeça baixa, ele tentava me levantar o queixo. Eu evitava contar, mas já não conseguia esconder. Meu corpo falava por mim. Certa vez, enquanto estendia roupas no varal, ele se aproximou e puxou suavemente a manga da minha blusa. Viu uma marca roxa no meu braço. Perguntou de novo como aquilo tinha acontecido. Eu disse que bati na porta. Ele me olhou fundo, em silêncio, e apenas assentiu, mas eu sabia que ele não acreditava. O medo de revelar a verdade me consumia. E o medo não era só do meu padrasto, era também do que meu marido faria quando descobrisse. Eu sabia que ele não era homem de aceitar injustiça calado. E se reagisse, se perdesse a cabeça, tudo poderia terminar em tragédia. Por isso me calava ainda mais. Mas a verdade tem um jeito estranho de escapar. Ela escorre pelas frestas, aparece nos olhares, nos gestos, no silêncio que não se sustenta por muito tempo. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Meu padrasto, talvez sentindo que meu silêncio já não era tão firme, aumentava a violência. Empurrões mais fortes, palavras mais duras, humilhações mais constantes. Era como se ele quisesse me quebrar antes que eu encontrasse coragem para reagir. Mas cada golpe, ao invés de me destruir, me dava ainda mais certeza de que um dia ele pagaria por tudo. Meu marido, por outro lado, já não disfarçava. Eu percebia que ele me observava em segredo, que procurava respostas nos meus gestos. Às vezes chegava mais cedo em casa de propósito, como se quisesse me pegar desprevenida. Eu sentia que o momento da revelação estava perto, como uma tempestade que já mostra as nuvens no horizonte. E foi justamente numa dessas tardes, quando o sol se escondia e a casa estava mergulhada em silêncio, que meu marido abriu a porta e entrou sem fazer barulho. Meu padrasto estava comigo na sala, mais uma vez descarregando sua raiva em mim. Eu não percebi a presença do meu marido até sentir o ar mudar. Quando virei o rosto, vi os olhos dele fixos na cena. Não havia mais volta. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Quando meus olhos encontraram os dele naquela tarde, percebi que o muro do meu silêncio havia ruído. Não era mais possível esconder. Não havia desculpa capaz de apagar o que ele tinha visto. Meu marido estava parado na porta,
imóvel, mas os olhos ardiam em fúria contida. Eu, deitada no chão, com o braço dolorido e o corpo tentando proteger a barriga, sabia que tudo tinha mudado. Meu padrasto tentou disfarçar. Disse que eu havia tropeçado, que estava apenas me levantando. Tentou se colocar como alguém prestativo, como se fosse um pai preocupado. Mas a mentira não se sustentava nem por um segundo. A marca no meu rosto, a posição em que eu estava caída, o choro preso na garganta, tudo gritava a verdade que eu havia escondido por tanto tempo. Meu marido não respondeu de imediato. Apenas caminhou até mim e me ajudou a levantar. Segurou-me pelos ombros, olhou nos meus olhos e, sem dizer nada, me conduziu até o quarto. Fechou a porta atrás de nós. Fiquei em silêncio, com medo da pergunta que sabia que viria. Ele sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Pediu que eu dissesse a verdade. Não de forma bruta, mas como quem implora. Disse que já não conseguia acreditar nas minhas desculpas, que cada marca no meu corpo era um grito abafado. Perguntou até quando eu suportaria, até quando esconderia. Eu quis inventar outra mentira, mas o choro veio antes. As lágrimas caíram como enxurrada, molhando minhas mãos, molhando meu vestido. O segredo, guardado por tanto tempo, escapou. Minha voz saiu entrecortada, como quem arranca cacos de vidro da garganta. Contei tudo. Contei que a violência não era nova, que vinha desde o início. Contei dos pratos quebrados, das cadeiras caídas, dos empurrões que me faziam tremer de medo. Contei da noite em que protegi a barriga com os braços enquanto caía no chão. Contei das palavras cruéis, dos insultos que ainda ecoavam na minha mente. Contei que minha mãe sempre se calou e que eu, por vergonha e medo, escolhi o mesmo silêncio. Meu marido me ouviu sem me interromper. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas a raiva crescia junto. Eu percebia pela forma como fechava os punhos, pela respiração pesada, pelo maxilar travado. Quando terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o nada. Então, se levantou. Andou de um lado a outro do quarto sem conseguir se acalmar. Disse que não podia permitir que isso continuasse, que eu e o bebê corríamos risco. Perguntou como consegui suportar tanto tempo sem contar nada. Eu não respondi. Não havia resposta. Apenas baixei a cabeça e pedi desculpas. Ele segurou meu rosto com as mãos e disse que a culpa não era minha, que a vergonha não era minha, que eu tinha sido vítima de uma crueldade que não merecia. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me enxergava de verdade. Naquela noite ele não dormiu, ficou acordado, sentado na sala, olhando para a porta da frente como quem vigia. Eu, no quarto, abraçada à barriga, senti uma mistura de medo e esperança. Medo do que poderia acontecer, esperança de que finalmente tudo tivesse um fim. No dia seguinte, percebi que ele já tinha tomado uma decisão. Saiu cedo, mas não foi trabalhar. Visitou vizinhos, conversou com conhecidos, deixou escapar pedaços da nossa história. Não contou tudo de uma vez, foi espalhando a verdade em silêncio, sem alarde, mas com firmeza. Cada palavra dele era como uma semente plantada. E eu sabia que aquelas sementes germinariam em olhos atentos, em vozes que antes se calavam. Enquanto isso, dentro de casa, o ambiente ficou ainda mais tenso. Meu padrasto parecia perceber que algo havia mudado. Passava os dias desconfiado, olhando ao redor, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Minha mãe, ainda mais calada, evitava me encarar. O silêncio se tornara pesado demais para caber dentro daquelas paredes. Eu, por minha vez, sentia o corpo mais frágil, mas a alma mais firme. O bebê se mexia no ventre e eu passava a mão na barriga, pedindo a ele que resistisse só mais um pouco. Eu sabia que estávamos prestes a atravessar a linha que separava o silêncio da revelação. E foi nessa espera, entre o medo e a esperança, que percebi. Meu marido não estava apenas reagindo. Ele estava preparando algo maior, algo que não seria apenas desabafo, mas justiça. Ainda não sabia como, mas sabia que a vida do meu padrasto estava prestes a mudar para sempre. Os dias que seguiram foram estranhos, como se a casa respirasse de outro jeito. O ar parecia mais denso, carregado de segredos prestes a se romper. Meu padrasto continuava andando de um lado a outro com passos pesados, como quem sente o chão fugir debaixo dos pés. Minha mãe evitava até mesmo cruzar o olhar comigo, e meu marido, em silêncio, planejava. Ele não era homem de explosões cegas. Sua raiva era fria, calculada,
e isso me dava tanto medo quanto esperança. Eu sabia que ele não deixaria as coisas como estavam, mas também sabia que não correria sozinho para cima do inimigo. Ele queria algo maior, algo definitivo. Aos poucos, ele começou a reunir provas. Pegava discretamente os bilhetes amassados que eu havia tentado esconder. Fotografava as marcas no meu corpo, mesmo quando eu insistia em puxar a manga para cobri-las. Guardava tudo em silêncio. Cada registro era um tijolo na parede da verdade que ele estava erguendo. Também passou a conversar com os vizinhos, primeiro em tons baixos, testando as reações. Alguns desviavam o olhar com medo de se envolver. Outros, porém, começavam a dar sinais de que já suspeitavam. Ninguém em uma cidade pequena consegue esconder por tanto tempo. Sempre há um ouvido que escuta mais do que deveria. Uma janela que se abre na hora errada, uma criança que comenta o que viu sem entender. Meu marido sabia disso e usava a força da comunidade a seu favor. Começou a semear a verdade em pequenos pedaços. Contava de uma marca que encontrou, de um grito abafado que ouviu, de um empurrão que presenciou. As pessoas ouviam, comentavam, levavam adiante. A semente crescia. Eu, por outro lado, vivia em tensão. A cada vez que saía à rua, sentia os olhares sobre mim, uns cheios de pena, outros de curiosidade, alguns de solidariedade silenciosa. Eu baixava a cabeça, envergonhada, mas dentro de mim nascia uma força nova. Não era mais um segredo só meu. Agora havia testemunhas, ainda que invisíveis. Meu padrasto percebeu a mudança. A arrogância dele começou a ceder espaço para a desconfiança. Já não caminhava pela rua com o mesmo peito estufado. As pessoas que antes o cumprimentavam agora desviavam. O açougueiro já não lhe oferecia fiado. A vizinha já não sorria ao vê-lo passar. Ele sentia a rejeição se aproximando, e isso o deixava ainda mais furioso em casa. As agressões não cessaram de repente, mas ficaram diferentes. Mais rápidas, mais nervosas, como quem desconta o medo em golpes. Eu sentia que o cerco estava se fechando, e apesar do medo, havia em mim um gosto amargo de esperança. Numa tarde de domingo, meu marido me chamou para conversar. Disse que não adiantava apenas guardar provas, que a verdade precisava ser mostrada a todos. Eu tremi. Perguntei se não era perigoso. Ele respondeu que perigoso era continuar calada. Disse que a vergonha não era minha, que se alguém deveria baixar a cabeça diante da cidade, era ele, o agressor. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei imaginando como seria expor tudo. Ver meu padrasto perder o respeito que tanto cultivou em público. Sentir os olhares da comunidade finalmente voltados contra ele e não contra mim. Eu ainda tinha medo, mas uma parte de mim ansiava por esse momento. O tempo seguiu e meu marido, paciente, armava cada detalhe. Procurava pessoas de confiança. Contava com o apoio de vizinhos que já não se calavam. Reunia relatos de quem tinha visto ou ouvido algo suspeito. A comunidade, aos poucos, começava a se inflamar. Meu padrasto, sem perceber exatamente o que estava acontecendo, passou a ficar mais recluso. Passava horas trancado, roendo as unhas, andando de um lado a outro. A mãe tentava acalmá-lo, mas era inútil. O silêncio da cidade falava mais alto que qualquer palavra. E eu, grávida, cada vez mais cansada, sabia que estávamos à beira de uma virada. Não era apenas sobre mim, não era apenas sobre o bebê, era sobre todos que já haviam sofrido calados dentro de suas casas. Era sobre mostrar que até mesmo em cidades pequenas, onde tudo parece escondido, a verdade encontra uma forma de surgir. Na semana seguinte, meu marido anunciou que seria dia de feira na Praça Central. Disse que me manteria em casa, em segurança. Eu não compreendi de imediato, mas percebi pelo olhar dele que estava prestes a acontecer algo maior. Naquele domingo, acordei com o coração acelerado. O bebê mexia no ventre, inquieto, como se pressentisse também. Eu preparei o café em silêncio e vi meu marido sair sem se virar para trás. Minha mãe, pálida, parecia saber, mas não ousou dizer nada. Fiquei sozinha na cozinha, acariciando a barriga, ouvindo o barulho distante da cidade se agitar. Não sabia o que estava prestes a acontecer, mas sabia que, quando a porta se abrisse novamente, nada seria como antes. Se você chegou até aqui, quero te pedir algo muito especial. Escreva nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que não estava mais sozinha? Sua voz pode inspirar outra mulher a encontrar força. Se essa história ressoa dentro de você, se inscreva
e deixe o seu apoio. Este espaço é nossa roda de coragem e cada palavra sua mantém essa chama acesa. Os dias seguintes foram de espera e silêncio. O silêncio da casa, o silêncio da rua, o silêncio dentro de mim. Mas não era mais o silêncio de submissão. Era um silêncio carregado, cheio de coisas não ditas, cheio de olhos atentos e de vozes prestes a se levantar. Meu padrasto, acostumado a caminhar pela cidade com ares de dono, começou a sentir o peso do isolamento. Já não recebia sorrisos na feira, já não era convidado para ajudar nas reuniões da igreja. As pessoas desviavam, algumas murmuravam, outras encaravam em silêncio. Ele não sabia ainda exatamente o que corria pelos becos e pelas bocas, mas percebia que algo estava se desfazendo ao redor dele. Em casa, o clima se tornou sufocante. Ele desconfiava de tudo. Vigiava meus passos, observava minha mãe com olhos desconfiados, perguntava sobre meu marido com insistência. A cada resposta evasiva, a fúria dele crescia. Só que agora a raiva já não tinha o mesmo efeito. Era como se as paredes estivessem impregnadas de uma verdade que nem ele conseguia calar. Eu, grávida, já não tinha forças para enfrentar as noites sem sobressaltos. Deitava e acordava de repente, achando que ouvia passos na sala. Sonhava com vozes gritando, com multidões apontando, com meu filho nascendo no meio do caos. O corpo cansado já não me obedecia como antes. O bebê mexia muito, como se também fosse atingido pelo peso da tensão. Meu marido, por outro lado, se mantinha firme. Passava os dias recolhendo informações, conversando com vizinhos, reunindo gente disposta a não se calar. Às vezes voltava para casa com o rosto sério, mas ao olhar para mim suavizava o tom. Dizia apenas que tudo estava andando, que em breve eu estaria livre. Eu perguntava se era perigoso. Ele respondia que perigoso era continuar como estávamos, que a cada dia que passava, eu e o bebê corríamos risco, que não havia escolha senão agir. A cada frase dele, eu sentia um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, uma chama pequena se acendia dentro de mim. Não era apenas medo, era também a certeza de que meu silêncio estava chegando ao fim. A vizinhança parecia em suspense. Eu saía para comprar pão e percebia olhares rápidos, cochichos abafados. Havia mulheres que me olhavam com solidariedade, outras com curiosidade, algumas com espanto. Eu baixava a cabeça, mas por dentro entendia. Meu segredo já não era segredo. A cidade respirava a verdade mesmo sem anunciá-la em voz alta. Numa dessas manhãs, quando voltava da padaria, encontrei uma vizinha mais velha parada no portão. Ela não disse nada, apenas me olhou nos olhos e colocou a mão no meu ombro. Foi um gesto pequeno, mas senti nele a força de quem já tinha vivido o mesmo tipo de dor. Entendi que eu não era a única. Nunca fomos. Apenas carregávamos nossos silêncios sozinhas, sem perceber que ao lado havia outras mulheres com as mesmas cicatrizes. Meu padrasto começou a perder o controle. Passava mais tempo trancado, bebendo escondido, resmungando sozinho. Às vezes acordava no meio da noite e saía para a rua, como se quisesse descobrir o que estavam dizendo dele. Voltava suado, com os olhos mais vermelhos. O poder que sempre exerceu estava se desmanchando. E ele não sabia como impedir. Minha mãe andava mais retraída ainda. Evitava falar comigo, mas às vezes a pegava olhando para mim com olhos marejados. Talvez começasse a compreender que o silêncio dela, a vida inteira, tinha ajudado a alimentar o monstro. Não sei se ela sentia culpa ou medo. Talvez os dois. Eu passava o tempo entre a espera e a lembrança. Esperava pelo dia em que tudo se revelaria e lembrava das cenas que me marcaram. O prato quebrado, a cadeira caída, a blusa azul molhada, símbolos que não saíam da minha mente. Cada vez que olhava para eles, sentia uma mistura de dor e resistência. Eram lembranças do que sofri, mas também testemunhas do que sobrevivi. O bebê estava quase pronto para nascer. Eu já sentia o corpo se preparar e isso aumentava ainda mais a urgência dentro de mim. Eu não queria que meu filho chegasse ao mundo cercado por medo. Queria que ele respirasse um ar novo, limpo, livre do fantasma que me atormentava. Numa noite em especial, lembro de ter ficado acordada até tarde. O relógio passava das 2 da manhã e eu ainda estava sentada na beira da cama. A lua entrava pela janela e iluminava minha barriga redonda. Passei a mão sobre ela e sussurrei baixinho: seu pai está lutando por nós. Espere só mais um pouco, meu amor. Espere só mais um pouco. Eu não sabia ainda como seria. Não sabia o que aconteceria exatamente, mas sentia no ar
que algo estava prestes a acontecer. E quando acontecesse, não haveria volta. Naquela mesma noite, meu marido entrou no quarto devagar, pensando que eu dormia. Sentei-me e olhei para ele. Ele se aproximou, segurou minha mão e disse apenas: "Está chegando a hora." E foi ali, na simplicidade daquela frase, que entendi. Meu silêncio estava prestes a se transformar em voz. Minha dor prestes a se transformar em justiça. O dia marcado chegou sem aviso escrito, mas eu sabia. Desde cedo percebi que havia uma agitação diferente na rua. As vozes pareciam mais altas, os passos mais apressados. O vento trazia um rumor que fazia arrepiar a pele. O bebê se mexia em minha barriga como se também pressentisse. Meu marido levantou-se cedo, lavou o rosto em silêncio e vestiu a roupa de trabalho, embora eu soubesse que não iria para o serviço. Ele tinha os olhos fixos, duros, mas não levantava a voz. Antes de sair, passou a mão sobre a minha barriga e disse: "Hoje tudo muda, não precisei perguntar mais nada. Fiquei em casa como ele pediu." Minha mãe andava de um lado a outro, inquieta, sem saber onde se colocar. Meu padrasto, desconfiado, bebia mais do que o costume, andando com passos pesados pelo quintal, resmungando frases soltas. O ar parecia um fio esticado, prestes a se romper. As horas foram passando devagar. A cada minuto o barulho da rua aumentava. Gritos, vozes, passos, até que perto do meio-dia ouvi um tumulto maior, vindo da praça central. Levantei-me com dificuldade, apoiei as mãos na janela e vi o movimento de longe. Pessoas caminhando juntas, como um rio que se forma e arrasta tudo no caminho. No meio da multidão estava ele, meu padrasto, cercado de homens e mulheres, empurrado, arrastado, sem o ar de arrogância que sempre carregou. Ao contrário, estava pálido, assustado, tentando se manter de pé. Minha mãe correu para a porta, mas hesitou, como se soubesse que nada poderia fazer. Meu marido vinha logo atrás, o rosto sério, a postura ereta, a voz firme. Não gritava, não precisava. O silêncio dele falava mais alto que qualquer palavra. Ele havia reunido a comunidade, havia mostrado as provas, havia exposto a verdade que eu escondi por tanto tempo. E agora, ninguém mais podia fingir que não sabia. Vi quando chegaram à praça. As pessoas se juntaram em volta, formando um círculo apertado. Mulheres choravam, homens gesticulavam, jovens olhavam indignados. Meu padrasto tentava se explicar, dizia que era mentira, que tudo não passava de invenção, mas a multidão não lhe dava mais ouvidos. O tempo das desculpas havia terminado. Meu coração disparava. O bebê se mexia mais forte, como se também sentisse o que acontecia lá fora. Apoiei as mãos na barriga e fechei os olhos, tentando rezar, tentando pedir que tudo acabasse logo. Ao mesmo tempo, havia em mim um alívio profundo. Finalmente, ele não estava mais escondido. Finalmente, todos viam quem ele realmente era. As vozes foram aumentando. Primeiro, insultos. Depois, empurrões. Meu padrasto foi tomado pela fúria coletiva. Não havia como escapar. Eu não precisei ver cada detalhe para saber o que acontecia. A praça se transformou em tribunal, em julgamento sem juiz de toga, mas com a sentença mais antiga do mundo. A verdade exposta diante de todos. Dentro de mim, um turbilhão. Medo, sim, mas também esperança. Eu sabia que aquele era o início do fim. O silêncio que me sufocou por tanto tempo se transformava em gritos, em vozes, em justiça. As horas seguintes foram de espera e apreensão. A notícia corria rápido pelas ruas. Gente ia e vinha comentando, repetindo, exagerando. O certo é que ele não saiu dali do mesmo jeito. Quando finalmente o trouxeram de volta, já não era o homem de antes. O corpo mole, os olhos perdidos, a boca sem força. Não andava mais sozinho. Minha mãe chorava, mas não disse palavra. Eu apenas observei. Não havia alegria, não havia triunfo. Havia um silêncio pesado, mas diferente. Era o silêncio do fim de um ciclo. Naquela noite, meu marido voltou para casa com as mãos firmes, mas os olhos cansados. Sentou-se ao meu lado e colocou a mão na minha barriga. Disse apenas: "Agora você está livre." Eu chorei em silêncio, sentindo o bebê se mover. Pela primeira vez, não chorei de medo. O que aconteceu naquela praça
ficou marcado para sempre na memória da cidade. Não havia mais como esconder, não havia mais como fingir. Meu padrasto, que sempre foi temido e respeitado em público, agora era apenas um corpo arrastado, dependente dos outros até para respirar. Eu deitei naquela noite e pensei, a vingança não foi só nossa, foi da verdade, foi da comunidade inteira que por tanto tempo calou. Agora ninguém mais poderia dizer que não sabia. E dentro de mim, senti que algo se transformava. Eu não era mais apenas a mulher que sofria em silêncio. Eu era a mulher que sobreviveu para contar. A manhã seguinte nasceu pesada, como se até o céu carregasse a lembrança do que havia acontecido na praça. O sol demorou a aparecer, as nuvens se arrastavam devagar e o silêncio da rua era cortado apenas pelo cochicho das vizinhas na porta de casa. Todos tinham visto, todos tinham participado ou pelo menos escutado os gritos. Meu padrasto já não era mais o mesmo homem. Ele havia sido levado de volta desacordado, com o corpo marcado, arrastado por braços que antes o temiam. Agora estava deitado numa cama, respirando com dificuldade, incapaz de se mover, os olhos abertos, mas vazios, como se olhassem para um lugar onde ninguém mais conseguia chegar. O homem que já foi temido pela força, agora não conseguia levantar sequer um dedo. Eu não estive na praça para ver cada detalhe, mas as vozes trouxeram a cena até mim como se fosse pintura. Contaram que no início, ele tentou se justificar, que falava alto, chamando a todos de mentirosos. Alguns ainda hesitaram, mas as mulheres, principalmente, não se calaram. Uma delas levantou a voz e disse que também havia sido humilhada por ele no passado. Outra, chorando, contou que certa vez ouviu levantar a mão para minha mãe. Os homens começaram a se indignar, os jovens se inflamaram. Foi como se a verdade tivesse sido guardada por muitos anos e, de repente, todos resolvessem soltar de uma só vez. O círculo se fechou em volta dele. Não havia saída. Empurraram, insultaram. E quando ele tentou fugir, os braços se estenderam e o seguraram com firmeza. A multidão não queria mais explicações. Queria justiça. Os gritos aumentaram e a fúria coletiva tomou conta. Aquele homem que tantas vezes me derrubou no chão, que me fez sentir invisível, agora estava caído diante de todos, provando do mesmo desamparo que espalhou. Disseram que ele implorou, que tentou chorar, que pediu para que acreditassem nele, mas ninguém o ouviu. Era tarde demais. O que ele tinha plantado, enfim, voltava para ele em peso dobrado. Quando me contaram, senti o coração disparar. Por um instante, imaginei se era justo, se era correto, mas então me lembrei de cada noite em que abracei a barriga, pedindo proteção para o bebê. Lembrei das marcas no corpo, da blusa azul molhada de lágrimas, do prato estilhaçado no chão. Lembrei de cada vez que temi pela minha vida e entendi. Não era apenas sobre mim, era sobre todas as vozes que nunca foram ouvidas. Meu marido, quando voltou para casa naquela noite, não precisava explicar. O olhar dele dizia tudo. Ele não tinha encostado as mãos, mas tinha plantado a coragem que fez a comunidade agir. Ele expôs, mostrou as provas e o resto se seguiu. Era como se o povo tivesse carregado em si a raiva acumulada por anos de abusos silenciosos. Minha mãe chorava pelos cantos, mas não se aproximava dele. Não tentou cuidar, não tentou conversar. Apenas olhava de longe, como quem assiste a um destino inevitável. Eu não senti pena, senti apenas que o ciclo tinha se fechado. Os dias seguintes foram de comentários pelas ruas. Uns diziam que a justiça tinha sido feita, outros que tinha sido demais. Mas no fundo todos sabiam. Não havia exagero quando a dor de tantos vinha à tona. Ele ficou em estado vegetativo, respirando, mas sem vida dentro do corpo. Um castigo que nem mesmo a morte teria dado. Para mim, a liberdade veio de forma silenciosa. Eu já não precisava inventar desculpas, já não precisava esconder marcas. O bebê mexia na barriga e eu podia acariciá-lo sem medo. Dormi a primeira noite em paz depois de meses, ouvindo apenas o barulho do vento e não os passos pesados dele. Mesmo assim, não foi fácil. O trauma permanecia e a lembrança ainda doía, mas havia uma diferença. Agora eu sabia que ele não poderia mais me tocar. Ele nunca mais levantaria a mão contra mim ou contra ninguém. Naquele período, aprendi algo profundo. Às vezes, a vingança não vem no grito, nem no confronto direto. Vem na exposição. Vem quando a verdade se revela e ninguém mais pode negar. Meu padrasto, que sempre foi visto como homem de respeito, terminou como corpo inútil numa cama,
dependente dos outros para sobreviver. A vida se encarregou de colocá-lo no lugar que sempre foi dele. Lembro de uma tarde em que passei pela porta do quarto onde ele estava deitado, os olhos abertos, fixos no teto, mas sem expressão. Não sabia se ele entendia, não sabia se ele me reconhecia. Aproximei-me devagar, coloquei a mão na minha barriga e disse em voz baixa: nunca mais. Ele não reagiu. Nenhum piscar, nenhum suspiro diferente. Era como falar com uma estátua. Saí dali em silêncio e pela primeira vez senti que minha voz tinha peso. Eu não estava mais presa ao medo. O silêncio que antes era sufocante agora era libertador, porque dentro dele havia espaço para respirar. O bebê crescia. E com ele crescia também minha esperança. Eu sonhava com o dia do nascimento, com a chance de criar aquela criança num mundo onde a sombra do meu padrasto já não pudesse nos alcançar. E à noite, quando deitava, repetia para mim mesma: a vida pode ser cruel, mas a verdade sempre encontra um jeito de vencer. Os dias que vieram depois foram estranhos, como se a cidade inteira respirasse de outro jeito. Havia silêncio nas ruas, mas não era silêncio comum. Era o silêncio que carrega comentários escondidos, palavras sussurradas nos cantos, olhares que se desviam para não encarar diretamente. A praça ainda parecia marcada, como se as vozes do julgamento coletivo tivessem ficado presas no ar. Meu padrasto permanecia deitado, imóvel, sem reação. Respirava, mas já não vivia de verdade. Aquele corpo estendido numa cama era a lembrança viva de que ninguém escapa daquilo que planta. Pessoas iam visitá-lo nos primeiros dias, mais por curiosidade que por solidariedade. Alguns saíam comentando que era castigo merecido. Outros diziam que tinham pena de vê-lo daquele jeito. Mas todos sabiam que não havia inocência em sua história. Minha mãe se encolheu ainda mais. Passava horas sentada perto da cama, olhando para ele como quem olha para um fantasma. Não chorava alto, não falava nada, apenas olhava. Às vezes eu me perguntava se ela sentia pena dele ou de si mesma, por ter passado a vida ao lado de um homem que nunca foi capaz de amar ninguém. O silêncio dela continuava, mas era diferente agora. Já não era o silêncio que me oprimia, era o silêncio do vazio, de quem sabe que perdeu tudo. Eu, por outro lado, comecei a me reerguer aos poucos. O corpo ainda trazia marcas, mas a alma respirava aliviada. Dormi algumas noites seguidas sem acordar assustada. Caminhei pela rua sem sentir o peso dos olhos de medo. Algumas mulheres se aproximaram discretamente, seguraram minha mão, disseram em voz baixa: você foi corajosa. Eu não sabia o que responder. Não me sentia corajosa. Eu apenas sobrevivi. Mas talvez sobreviver fosse coragem suficiente. Meu marido se mantinha firme. Ele não falava muito sobre o que aconteceu, não se gabava, não comemorava. Para ele não havia orgulho em ver outro homem destruído. O que havia era alívio em saber que eu e o bebê estávamos a salvo. Às vezes o via sentado na varanda, olhando para longe, em silêncio. Eu me aproximava, colocava a mão sobre a dele e não precisávamos dizer nada. O bebê nasceu semanas depois. Foi um parto difícil, mas quando ouvi o choro dele pela primeira vez, senti que a vida se abria diante de mim como uma nova estrada. Segurei aquele pequeno corpo e chorei, mas dessa vez chorei de alegria. Olhei para meu marido e vi nos olhos dele a promessa silenciosa de que nunca mais estaríamos sozinhos. Batizamos nosso filho com um nome forte, para que carregasse em si a lembrança de resistência. Ele cresceu saudável, sorridente, sem nunca conhecer o peso da violência que eu carreguei durante a gravidez. E cada vez que o via correr pelo quintal, livre, entendia que todo o sofrimento não tinha sido em vão. A cidade continuava comentando. Alguns diziam que meu padrasto havia recebido o que merecia. Outros cochichavam que a justiça tinha sido dura demais. Mas a verdade é que ninguém mais o temia, ninguém mais o respeitava. Ele se tornara apenas um corpo imóvel, uma lembrança do que não se deve ser. Eu o visitava raramente, não por obrigação, mas porque às vezes sentia necessidade de olhar para ele e lembrar que a vida tinha mudado. Ficava em silêncio por alguns minutos, olhando para aqueles olhos vazios e depois saía. Nunca disse nada, nunca perguntei nada. A ausência de resposta era suficiente. Minha mãe continuou presa ao quarto dele até o fim dos dias. Não sei se por amor, por pena ou por medo de encarar o mundo sem o homem que sempre a dominou. Nunca conversamos sobre isso. Entre nós, havia apenas silêncio. Eu já não a culpava, mas também não esperava mais nada dela. Cada uma de nós seguiu a vida a seu modo.
O tempo passou e a lembrança daquela praça nunca desapareceu. Era assunto de conversas escondidas, de histórias contadas às novas gerações. Alguns diziam que foi justiça, outros que foi excesso, mas todos sabiam que aquele dia marcou uma virada na cidade. A partir dali, outras mulheres começaram a falar, outras vozes se levantaram. Pequenas histórias de violência vieram à tona e, pela primeira vez, percebi que o meu silêncio quebrado tinha aberto espaço para que outras não precisassem se calar. Hoje, olhando para trás, vejo que minha maior vitória não foi ver meu padrasto destruído. Foi perceber que sobrevivi, que pude criar meu filho sem que ele herdasse o medo que eu carreguei, que pude envelhecer com dignidade, sabendo que a minha voz, mesmo tardia, teve peso. O bebê que um dia se mexeu no meu ventre em meio ao medo cresceu, se tornou homem, formou sua própria família, e eu, idosa, olho para ele com orgulho, porque sei que ele nasceu no meio da escuridão, mas foi criado na luz da coragem. E cada vez que me lembro daquele dia na praça, não penso no linchamento em si, penso nas vozes que se levantaram, nas mulheres que deixaram de se calar, nas crianças que aprenderam que a verdade pode ser dura, mas sempre encontra caminho. Meu padrasto terminou seus dias imóvel, preso ao próprio corpo, dependente de todos para viver. Esse foi o castigo que a vida lhe deu. Mas o meu fim não foi de dor, o meu fim foi de sobrevivência. E disso sim, eu me orgulho. Hoje, já idosa, sentada na varanda da minha casa, olho para trás e vejo cada pedaço dessa história como quem folheia um álbum antigo. As lembranças têm cheiro, têm som, têm peso. Vejo a blusa azul que ainda guardo dobrada no fundo de uma gaveta, manchada pelas lágrimas de noites em que achei que não sobreviveria. Vejo o prato quebrado que nunca foi colado, símbolo de uma violência que tentou me roubar a paz. Vejo a cadeira caída, que por tanto tempo ficou esquecida no canto da sala, como testemunha muda de uma injustiça que parecia não ter fim. Esses objetos, que um dia foram sinais da minha dor, hoje são lembranças da minha resistência. Cada cicatriz, cada lágrima, cada silêncio carregado de medo foi também tijolo da mulher que me tornei. O que antes parecia derrota, hoje é prova de que sobrevivi. Meu padrasto terminou os dias preso ao próprio corpo, incapaz de falar, incapaz de agir, incapaz até de se mover sozinho. O homem que tanto usou as mãos para ferir, terminou sem poder sequer levantar um dedo. O homem que tantas vezes ergueu a voz para humilhar, terminou sem poder articular uma palavra. Ele se tornou o retrato vivo daquilo que a vida faz quando a maldade é acumulada por anos. Minha mãe se foi sem nunca ter tido coragem de falar. Continuou em silêncio até o fim, olhando para ele como quem encara um abismo. Não a julgo mais. Com o tempo, entendi que cada mulher carrega suas próprias prisões. A dela foi o medo. E o medo também paralisa. Eu segui vivendo. Meu filho cresceu longe da sombra que me atormentava. Tornou-se um homem de caráter. Aprendeu desde cedo que dignidade é alimento. Nunca permiti que ele herdasse o peso do meu passado. Ensinei-o a caminhar de cabeça erguida, a não repetir o silêncio que me aprisionou. Hoje ele é pai, e quando o vejo segurar os filhos no colo com carinho, sei que a corrente foi quebrada. Olho para minha história e compreendo. A vingança não foi apenas a queda de um homem cruel. Foi a vitória da verdade sobre o silêncio. Foi a prova de que até os mais temidos podem cair quando a comunidade decide não se calar. Foi o grito coletivo que me libertou, mas também libertou tantas outras que encontraram coragem depois daquele dia. Se eu tivesse que deixar uma frase para resumir tudo, seria esta: nunca é tarde para recuperar a própria voz, porque foi isso que aprendi. Passei anos calada, carregando vergonha que não era minha, mas quando a verdade veio à tona, percebi que o peso nunca foi meu. O peso sempre foi dele, e a vida se encarregou de colocá-lo no lugar que merecia. Hoje, com meus 74 anos, falo com serenidade. Não tenho mais raiva, não tenho mais medo. O que tenho é respeito por mim mesma. Respeito pela mulher que fui, pela mãe que lutei para ser, pela avó que me tornei. E se você, que me escuta agora, carrega seu próprio silêncio, quero que saiba, você não está sozinha. Não importa há quanto tempo guarda suas cicatrizes. Elas não diminuem quem você é. Pelo contrário, provam a sua força. Quero encerrar minha história pedindo algo especial. Escreva nos comentários quem você é, de onde fala e qual foi o momento da sua vida em que percebeu que tinha mais força do que imaginava.
Suas palavras podem acender coragem em outra mulher que hoje ainda vive no escuro. E se esta história falou com você, se inscreva no canal e deixe o seu carinho, não para mim apenas, mas para todas nós que precisamos lembrar todos os dias que não somos invisíveis, porque eu aprendi, com dor e com coragem, que a dignidade não é luxo, é direito, é alimento, é o que mantém a alma viva mesmo quando o corpo sofre. E hoje, olhando para o passado, posso dizer sem tremer, sobrevivi. E sobreviver, minha amiga, é a forma mais poderosa de vingança. Deixe sua história nos comentários. Inscreva-se e permaneça nessa roda de coragem e dignidade.